que foi criado hoje pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. Neste momento, passo a palavra ao secretário Elcio Franco. Boa tarde. Em nome do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e de todos os integrantes do Ministério da Saúde e do SUS, nós apresentamos os nossos pesares pelas mortes decorrentes da Covid-19. Ao tempo que parabenizamos o sistema, os profissionais do sistema, pelos mais de 80% de recuperados no Brasil. Daremos início ao balanço das entregas da semana. Nós tivemos uma dotação para o ano de 2020, até o momento, de 174,8 bilhões de reais, incluindo a lei orçamentária anual e os créditos extraordinários por meio de medidas provisórias. Essas medidas provisórias totalizaram 41,7 bilhões de reais. Foram 10 até o momento. E já foram repassados pelo governo federal diretamente a estados e municípios, transferência fundo a fundo, 83,6 bilhões de reais, sendo recursos ordinários, aqueles que normalmente financiam as estruturas do SUS, da lei orçamentária anual, e recursos exclusivamente para o enfrentamento à Covid. Cabe destacar que daqueles recursos descentralizados a estados e municípios, nosso último levantamento, de 31 de julho de 2020, esse levantamento ele é mensal, não conseguimos ainda a consolidação da situação atual do final do mês de agosto e início do mês de setembro. No dia 31, nós tínhamos em saldo das contas nos fundos estaduais e municipais de saúde 25,2 bilhões, sendo 8,1 bilhões na esfera estadual e 17,1 bilhões na esfera municipal. Essas são as 10 medidas provisórias a que me referi e os recursos foram aplicados da forma que está aí apresentado. Alguns recursos ainda estão apenas empenhados e serão pagos quando o serviço for prestado ou o produto for entregue ou ainda a adesão a um determinado programa ela foi efetivada e houver a transferência de recurso para estados e municípios. Então, nós temos aqui algumas razões de nós termos saldo, conforme eu expliquei anteriormente, e particularmente a 994, que se refere à encomenda tecnológica da vacina Fiocruz AstraZeneca. Com relação a outras entregas de materiais que não faziam parte da logística normal do Ministério dentro de uma gestão tripartite, uma vez que o Ministério estabelece as políticas de saúde pública e repassa os recursos financeiros previstos na LOA para estados e municípios, para que estes façam a gestão desses recursos, contratando profissionais, realizando o custeio de suas unidades de saúde, sejam unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, as redes do SAMU, os hospitais, as clínicas, enfim, toda a estrutura necessária para prestar atenção de saúde para a população brasileira. Inclusive a aquisição de ventiladores, de monitores multiparâmetro, de medicamentos, isso aí é atribuição de estados e municípios. Mesmo assim, o Ministério da Saúde, com seu poder de compra, adquiriu e distribuiu 10.811 ventiladores pulmonares, conforme o quadro aqui apresentado, foram entregues mediante demanda a todas as unidades da Federação e ao Distrito Federal. Destaca-se que daquele total, 5.552 são destinados a funcionamento de unidades de terapia intensiva, os leitos de UTI. E 5.259 são os ventiladores de transporte para unidades de terapia, para UTIs móveis, né? Unidades de terapia intensiva móveis são as ambulâncias, até aeronaves, são aqueles que são usados no transporte do paciente para uma unidade hospitalar. Também
foram atendidos as solicitações de habilitação de 12.698 leitos de UTI, exclusivamente para os pacientes de Covid. Isso equivaleu ao investimento de 1,8 bilhão de reais. Foi pago por diária, por leito, R$ 1.600 para um prazo de 90 dias pagos antecipadamente, de forma que os estados e municípios pudessem contratar profissionais, adquirir equipamentos e insumos necessários para o funcionamento do leito, aquela equipe de profissionais multidisciplinar para poder prestar a assistência ao paciente, de forma que o leito estivesse disponível para o paciente da Covid-19. Foram atendidos pedidos de 255,4 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual distribuídos a estados e municípios. Então, dentre outros, álcool, avental, máscara N95, touca e sapatilha, luvas, óculos e protetor facial e máscara cirúrgica. E aí nós temos as unidades da Federação e o Distrito Federal com a quantidade com que cada um foi contemplado desde o início da pandemia. Foram credenciados 3.266 centros de atendimento para o enfrentamento à Covid. Isso equivaleu ao investimento, a um repasse de 833,5 milhões de reais neste ano de 2020. Então, temos aqui os estados e a quantidade de centros de atendimento com que foi contemplado cada um que aderiu ao programa. Existem centros de atendimento para enfrentamento à Covid tipo 1, 2 e 3, conforme a portaria, e houve adesão de forma a contemplar estados e municípios. Também foram credenciados 91 centros comunitários para enfrentamento à Covid, um investimento de 24,8 milhões de reais neste ano de 2020. Então, temos aqui as unidades da Federação que aderiram a esse programa e que foram beneficiadas com repasse de recursos federais. Foram também distribuídos 14,4 milhões de testes de diagnóstico para a Covid e foram realizados 12,4 milhões de testes até o momento. Foram realizados em todo o Brasil, todos os LACEN, os laboratórios centrais dos estados, foram adequados, receberam equipamentos para melhorar a sua capacidade de realização de testes, a velocidade e a qualidade. E, além disso, foram distribuídos 6.403.316 testes RT-PCR. E, no total, já foram realizados até o momento 5.311.618 testes. Cabe destacar que, na rede pública, foram realizados até o momento 3.024.347 testes. Então, nós temos um hábito de testes distribuídos às unidades da Federação que estão em condições de realizar esses testes nos seus LACEN e processar esses testes. Aquilo que extrapolar a capacidade de realização dos LACEN, nós temos uma logística contratada e temos plataformas da Fiocruz e do DASA em Fortaleza, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro, para atender esse excedente de forma que tenhamos o teste realizado com tempestividade para complementar, quando for o caso, o diagnóstico do médico. Por favor, volte. Testes rápidos foram distribuídos 8.004.800 e realizados no Brasil até o momento 7.148.412, o que nos indica também um hábito de testes disponíveis nas unidades da Federação. Como falamos, numa fase inicial, nós ampliamos a capacidade dos LACEN com extratores, com equipamentos, com capacitação de recursos humanos. As plataformas que eu citei, da Fiocruz e do DASA, Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza, na Fiocruz, e estamos em fase final, já contratamos e estamos implementando, num período aí de
16 a 46 dias, mais plataformas para ampliar a capacidade de realização de testes com o objetivo de chegar a 115 mil testes por dia. Passo agora a palavra ao secretário Elian Gotti, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde. Senhoras e senhores, boa noite. Vamos falar rapidamente sobre as demandas e atendimentos a essas demandas em termos de medicamentos. Nós já entregamos um total de 20,3 milhões de unidades de medicamentos, conforme demanda, incluindo oseltamivir e cloroquina. Essas demandas, no caso da cloroquina, chegam a 5,6 milhões de unidades, distribuídas para as diversas regiões. Temos aí 1.776.000 unidades para a região norte, 1.687.500 unidades para o nordeste, 334.500 para o centro-oeste, 1.170.500 para o sudeste e 685.200 para a região sul. Também temos essa distribuição conforme o Estado que demandou e recebeu do Ministério da Saúde. Tudo isso se encontra público no painel de insumos farmacêuticos do Ministério da Saúde ligado à Covid. E temos agora um atendimento em andamento de cloroquina em vários estados, 737 mil unidades em demanda, para atendimento justamente de alguns estados que já gastaram o que tinham solicitado e pediram então para haver de fato esse remanejamento. Então nós sondamos, observamos aonde há disponibilidade de estoque e trabalhamos para facilitar essa redistribuição. Também vamos falar um pouco sobre a questão da hidroxicloroquina, doação e fracionamento. Nós estamos tornando público um guia de orientação, justamente para ajudar lá na ponta como fazer esse fracionamento. Essas orientações são baseadas justamente nas nossas notas informativas, nas orientações para o tratamento precoce com o medicamento cloroquina ou hidroxicloroquina. Lembrando que cloroquina 150 mg, ela é adquirida de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Utilizamos ela também para atender ao Programa Nacional de Controle da Malária, e isso aí é permanente, isso se mantém. E o medicamento passou também a ser distribuído às secretarias estaduais e municipais de saúde, quando solicitado para tratamento da Covid-19. E temos também a hidroxicloroquina prevista nas orientações do Ministério, 400 mg, numa distribuição conforme pactuação entre Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Essa hidroxicloroquina já não tem uma distribuição centralizada. Mas por que estamos falando de fracionamento e distribuição? Porque é uma doação que foi feita. Essa doação foi feita pelo governo dos Estados Unidos e Sandoz Novartis. Foi doada a hidroxicloroquina de 200 mg, metade do comprimido que circula aqui no Brasil de forma mais comum. Temos frascos de 500 e 100 comprimidos, logo um frasco grande com muitas unidades, há necessidade de haver esse fracionamento. Então, no caso da hidroxicloroquina 200 mg, é necessário justamente a tomada de 12 comprimidos ao longo dos dias daquela proposta que existe naquela orientação, sendo que aquela orientação ela preconiza 400 mg a dose dupla no primeiro dia e dose de 400 mg do dia 2 ao dia 5. Então, nós temos que só fazer esse ajuste de quantidade porque esse fracionamento trabalha com a dose de 200 mg, a metade. Então, o Ministério da Saúde, O Ministério da Saúde procurou várias estratégias para disponibilizar esse medicamento. Uma estratégia que foi a escolhida é baseada no voto realizado pela Anvisa, que permitiu o fracionamento dentro dos critérios de segurança, todos eles informados pelo Ministério da Saúde a quem desejar receber essa doação. Pode ser fracionada essa medicação numa farmácia de manipulação ou numa farmácia hospitalar. Aqueles municípios que desejam receber parte dessa doação, a gente também busca soluções para casos específicos onde não há um hospital capaz de fazer o fracionamento
ou um laboratório de manipulação. Pontos importantes. O fracionamento ele será realizado pelas localidades que desejarem receber o medicamento. E normalmente a autoridade local que entra em contato com o Ministério da Saúde é a autoridade sanitária, o secretário municipal ou o secretário estadual de saúde. E esse fracionamento, como eu já disse, pode ser feito na farmácia hospitalar ou na farmácia no laboratório de manipulação. Essa foi decisão da Anvisa e está, então, observada pelo Ministério da Saúde. A proposta ela foi apreciada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS. O fluxo segue a seguinte forma, O Ministério da Saúde recebe solicitações das localidades por meio do ofício do secretário de Saúde, que é a autoridade sanitária local. Respondemos por meio de ofício com as orientações para o fracionamento, fluxo completo e o link para o preenchimento de um formulário. Então, nós escolhemos informações de quem solicita parte dessa doação para fracionar na ponta. A localidade avalia as condições para o fracionamento. Se estiver de acordo, se houver possibilidades, deverá preencher o formulário. O Ministério da Saúde avalia esse preenchimento, essa troca é bem dinâmica, é tudo feito de forma digital. Se tudo estiver de acordo, é elaborada uma pauta para distribuição. Essa pauta ela inclui a localidade, quantos comprimidos eles vão receber, quantos potes para fracionamento eles vão receber. Essa pauta ela é apresentada no nosso Centro de Operações de Emergência e o medicamento, então, segue para distribuição. Aí já entra uma operação logística. A localidade, então, recebe o medicamento, realiza o fracionamento em farmácia de manipulação ou farmácia hospitalar e tem aí a possibilidade de distribuir conforme as orientações do governo. Vamos falar também das demandas de oseltamivir atendidas, foram cerca de 14,7 milhões de unidades, atendendo aí as diversas regiões do Brasil, em várias apresentações, 30, 45 e 75 miligramas, e também podemos checar essa distribuição nos diversos estados brasileiros. Vou destacar, enquanto o secretário está tomando uma água, que, como foi demonstrado, nosso estoque de cloroquina ele está zerado, e que nós estamos distribuindo, mediante demanda, a hidroxicloroquina que nos foi doada pelos Estados Unidos, pelo laboratório Novartis. Também é importante ressaltar o agradecimento público por essa doação, que tem atendido aí as demandas de muitos lugares do Brasil. Vamos falar agora sobre as demandas de medicamentos para intubação. Nós adotamos, como sempre lembramos, várias estratégias. Essas estratégias correm em paralelo. Então, houve, algumas semanas atrás, o alarme, o alerta. Esse alerta correu pelos entes do SUS, correu por meio do CONASEMS, do CONAS, do Ministério da Saúde, avisando da possível falta de medicamentos para intubação. E as estratégias adotadas foram requisição administrativa, aquisições internacionais via OPAS, Operação Uruguai, pregão eletrônico, requisição de informações para harmonizar e distribuir os estoques, acordo entre instituições privadas, secretarias de saúde, Ministério da Saúde e a possibilidade de uma doação por meio da União Europeia. Os atendimentos às demandas de medicamentos de intubação por meio de requisição administrativa foram feitas conforme a demanda em vários estados. Nós temos aí a medicação, a quantidade requisitada, mais de 4 milhões de unidades e as secretarias estaduais de saúde contempladas. Também fica aqui o nosso agradecimento aos laboratórios que responderam a essa requisição. Como estávamos comentando, só Deus sabe quantas vidas foram salvas, por essa resposta à requisição administrativa. Então, nosso agradecimento público a todos aqueles que colaboraram, que mobilizaram seus estoques, que aumentaram sua capacidade produtiva para responder em momentos de crise. Nós temos também, conforme a região, nós temos um total de 621.254 unidades para a região norte, 1.212.679 para o Nordeste, 476.294 para o Centro-Oeste,
1.404.073 unidades de fármacos para o Sudeste e 380.605 para o Sul do Brasil. Conforme os estados, nós podemos ver aí no mapa distribuído, né, o que foi para cada estado do Brasil. Também estamos levantando, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, possibilidades de compra, próximo. Nós temos aí várias ordens de compra emitidas para Propofol, Rocurônio, Diazepam, Ketamina, Noradrenalina, Midazolam e Morfina. Então, temos várias ordens de compra emitidas, todas elas sempre respeitando os limites, né, que nós temos na nossa legislação nacional. A Operação Uruguai foi uma parceria também do Ministério da Saúde com empresas uruguaias, com apoio da Embaixada Brasileira do Uruguai, Ministério de Relações Exteriores, Receita Federal, enfim, o Ministério da Defesa, toda a logística do Exército, a Anvisa. Houve uma conjunção de forças no momento eu diria até de desespero, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Houve essa grande mobilização de forças para levar em tempo recorde 4 dias para fazer essa compra internacional, mobilizando toda a capacidade logística do sul do Brasil, do Exército, para levar essa medicação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foram aí 4.000 ampolas de dexmedetomidina, e 20.322 ampolas de Propofol para Rio Grande do Sul, 10.000 ampolas de Propofol e 1.840 ampolas de dexmedetomidina para Santa Catarina. Nosso pregão eletrônico, ele obteve homologação do percentual total em 2 medicamentos, próximo. Esse pregão eletrônico ele vai ajudar a gente a dar uma estabilidade para o mercado e dar segurança para o gestor poder adquirir, usar os recursos, inclusive os repasses feitos para o enfrentamento à Covid, para adquirir medicamentos, tudo isso num contexto de segurança administrativa. Então, os preços eles realmente flutuam muito, isso é uma crise mundial, então há muitas alterações nesses preços e quando a gente tem uma ata de registro de preço, isso dá uma pacificada, isso dá um norte, dá um critério para que as pessoas possam adquirir com mais segurança. No Diário Oficial da União foi publicado, então, o percentual de 100% que foi atendido de succinilmetônio, 100% também de epinefrina, 10% de dexmedetomidina, enfim, foram várias publicações, 20% de dexmedetomidina numa outra apresentação, e várias outras medicações alcançaram aí o percentual de 10%. Isso nos dá uma estimativa de cobertura de vários dias, conforme a medicação e o percentual atendido nessa ata de registro de preço. Então, nós temos aí uma situação, felizmente, graças a Deus, uma situação de saída daquele alerta vermelho, estamos meio que no alerta amarelo, estamos numa atenção que permanece contínua, vendo onde pode ocorrer essa ameaça de desabastecimento para uma rápida intervenção conjunta do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, compondo o SUS. Então, é toda uma mobilização de forças. Também estamos preparando um novo pregão eletrônico, justamente porque alguns não alcançaram 100% do que era pretendido. Então, nós estamos fazendo um reaproveitamento processual para buscar o êxito maior em todos os itens pretendidos. Lembrando que essa construção dessa ata de registro de preços foi feita junto com, particularmente, o CONAS, também com o CONASEMES, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, de forma que os estados possam aderir e realizar a contratualização e aquisição. Esses medicamentos serão entregues no nosso depósito em Guarulhos e a logística será disponibilizada pelo Ministério da Saúde até as capitais desses estados. E dessa forma, o Ministério estará também ajudando com a sua estrutura logística e colaborando para a redução de preços, dessa forma, centralizando a aquisição e a entrega em Guarulhos. Esse é um detalhe muito importante, porque muitas vezes quando um estado de maior dificuldade logística lança uma solicitação dessa para fazer uma ata de registro de preços, lança um processo de licitação, às vezes vem deserto porque fica tão longe, tão inacessível para algumas empresas que simplesmente eles não se prontificam. Então,
uma quantidade pequena, às vezes, que é necessária em determinado lugar. Então, nesse momento, o Ministério da Saúde entra para dar esse suporte logístico, garantindo que há uma centralidade de posição geográfica nessa compra e a gente entra com nossa capacidade logística para facilitar a distribuição desses medicamentos. Também trabalhamos com a requisição de informações. O objetivo do edital 8 de 2020, publicado pela Anvisa, é convocar as empresas detentoras desses registros de medicamentos ligados à intubação orotraqueal a fornecerem informações sobre fabricação, importação, distribuição de anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, agentes adjuvantes, entre outros medicamentos, empregados então para manutenção da vida nos pacientes infectados pela Covid. Tem uma vigência de 60 dias, contados a partir de 14/8, e o público-alvo são justamente as empresas detentoras de registro no Brasil desses medicamentos. Os dados são compartilhados com o Ministério da Saúde justamente para subsidiar a tomada de decisões para ações estratégicas, visando justamente evitar o desabastecimento. Essas requisições de informações, elas todas estão organizadas e analisadas conforme o estoque disponível, vendas e distribuição, risco de desabastecimento e informações gerais desses lugares de produção e distribuição de fármacos. Também temos aqui os acordos tripartite, como chamamos, que, por exemplo, envolveram Unimed Rio de Janeiro, com atendimento a Mato Grosso do Sul e Paraná, de várias medicações, Rede Dor colaborando para atender Santa Catarina e Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, indústrias nacionais, com 30 mil ampolas de fentanil para atender vários estados. Vou falar rapidamente também sobre uma questão que é a de incorporação de tecnologias para tuberculose. Como nós sempre lembramos, o Ministério da Saúde não para. Então, nós temos várias pautas em paralelo, nós estamos dando plena atenção para a Covid, mas sem tirar a atenção daquilo que é a rotina do nosso Ministério da Saúde do governo brasileiro. Então, a Conitec, por exemplo, quando a gente fala em incorporação, vou falar aqui sobre incorporações relacionadas à tuberculose. Quem avalia a incorporação no Brasil? É a Conitec, é uma comissão que envolve membros do Ministério, de fora do Ministério, e vão justamente avaliar tecnologias em saúde. Como que essa tecnologia entra no SUS? Primeiro, ela tem que ser registrada na Anvisa. Depois, serão verificadas questões de preço, tem uma comissão específica para verificar se o preço está adequado para o governo, se não está, e também vai para a Conitec. Conitec fica abrigada dentro da Esqueti, mas é uma comissão que tem, vamos dizer assim, vida própria. Então, eles têm a liberdade de analisar as evidências científicas, avaliar também questões orçamentárias, se cabe no orçamento da União, se a União tem condições de pagar por aquelas medicações, se aquelas medicações são seguras. Então, a gente tem aí, por exemplo, a ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde. A gente vê questões ligadas à clínica, como segurança, eficácia, indicações, efetividade, a população beneficiada, resultados, efeitos colaterais, questões ligadas diretamente ao paciente, como impacto social, ética, aceitabilidade. São feitas consultas públicas, onde todo mundo tem o direito, tem a oportunidade de opinar, de mandar trabalhos, de mandar questionamentos, sobre conveniência daquela medicação, enfim. São avaliadas as questões econômicas, custo, eficiência, a utilidade daquilo mediante o custo, enfim, o impacto orçamentário e questões organizacionais, difusão, acessibilidade, logística, se aquela medicação é fácil de ser administrada ou não, se o uso dela é sustentável na população brasileira, como que o SUS absorve e lida de forma logística com ela. Próximo, esse processo de incorporação, ele tem prazos, não é que sempre vai demorar o máximo, mas existem prazos. Então, essa avaliação inicial, ela corre normalmente dentro de 180 dias, incluído aí a consulta pública. Então, inclui-se a consulta pública e aí é feita a avaliação das evidências científicas para verificar se a medicação funciona, se ela funciona e causa realmente um efeito real na população e se ela é segura. E uma avaliação econômica. A avaliação econômica, a gente vai verificar o quê?
se o custo ele é condizente com a efetividade e vice-versa, e se o impacto orçamentário ele é capaz de ser absorvido pelo SUS. Quando nós temos medicações extremamente caras, você incorporá-la às vezes pode comprometer o tratamento de milhares de outros pacientes com outras medicações. Então, por isso que muitas vezes temos uma medicação registrada na Anvisa, porém não foi incorporada ainda. São processos diferentes. Isso é bem importante para a compreensão de como funciona o SUS. Então, publica-se então a portaria, né, de incorporação e temos aí um prazo de mais 180 dias para disponibilizar isso no SUS. E aí são publicados os protocolos, aí sim temos um protocolo, diretrizes terapêuticas, até isso chegar e ficar disponível no SUS. E nós temos aí algumas tecnologias que foram incorporadas para o tratamento da tuberculose próximo. Então, são dados aí mais técnicos. Também temos a incorporação de tecnologias próximo, como tecnologias de diagnóstico próximo. E só para a gente ter uma ideia, de 2011 a 2018, para a tuberculose foram incorporadas 4 tecnologias em saúde. E 2019 e um pedaço de 2020, nós já incorporamos 6 tecnologias para a tuberculose. Então, isso tudo para mostrar como que o Ministério da Saúde permanece ativo em diversas frentes, e para explicar um pouquinho do que é o processo de incorporação. Também temos ações de capacitação para o fortalecimento da pesquisa clínica no Brasil. Por que fomentar a pesquisa clínica? Justamente para dar respostas ao SUS, buscar tratamentos mais eficazes, buscar tratamentos mais viáveis para o SUS. A pesquisa é o ponto de partida para novas tecnologias que vão buscar a qualificação da assistência à saúde do nosso cidadão. Temos um plano de ação de pesquisa clínica envolvendo regulação ética, pesquisa envolve ética, nós temos história aí com crimes éticos em pesquisa, isso ficou no passado, não pode ser o presente, então tem toda uma regulação que precisa ser observada, regulação sanitária, a capacitação de pessoas para fazer pesquisa, o fomento, o investimento em capital, para comprar os equipamentos de pesquisa e o custeio das atividades de pesquisadores, bolsistas, acadêmicos, a formação de uma rede nacional de pesquisa clínica e a gestão do conhecimento derivado de todas essas pesquisas. Parte desse trabalho é justamente a qualificação dos nossos comitês de ética em pesquisa no Brasil, os CEPs. Próximo, nós temos aí o sistema CEP e CONEP, que envolvem os comitês de ética em pesquisa, a Secretaria Executiva se encontra no Ministério da Saúde, temos um total de 845 comitês de ética em pesquisa. Cada comitê desses avalia se a pesquisa é ética, se ela é adequada, se ela é pertinente e se ela está apta a seguir em frente. Então, temos todo um projeto de qualificação desses CEPs e, inclusive, cursos de capacitação para que as pessoas participem desses comitês e entendam como funciona a avaliação da pesquisa no Brasil. Temos também um projeto de capacitação e formação em pesquisa clínica, em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, próximo. E temos, então, próximo o curso de especialização em pesquisa clínica, um curso intermediário de pesquisa clínica, um curso introdutório de pesquisa clínica, e esses cursos já capacitaram mais de 4.500 profissionais de mais de 200 instituições brasileiras. Temos também o projeto Pesquisa Clínica, Capacitação e Formação, que é uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento, e já capacitamos mais de 5.000 profissionais. E aí, só para vocês observarem, vários cursos que lidam com pesquisa, evidência, ética, introdução à epidemiologia clínica, bioestatística. Então, quando nós nos comunicamos, e já eu passo a palavra, nós sempre falamos que ler ciência é muito complicado. Precisa ter um preparo, você ler título de artigo científico não é ler ciência, você buscar lá na conclusão e não ler o trabalho inteiro e não dominar os instrumentos básicos de bioestatística, você se arrisca a tirar conclusões erradas. Nós observamos nos últimos meses a palavra ciência ser utilizada de uma forma muito fútil, muito irresponsável,
né, pessoas utilizando trabalhos científicos de forma equivocada, e o Ministério da Saúde ele trabalha para levar conhecimento, levar capacitação àquelas pessoas que têm curiosidade sobre a ciência, pesquisadores, acadêmicos do Brasil inteiro, até gente de fora às vezes acessa esses cursos do Ministério da Saúde. Então trabalhamos continuamente no sentido de capacitar nossos recursos humanos em saúde e de levar informação de qualidade para todo o Brasil. Passo a palavra agora para que vocês saibam um pouco mais sobre as ações ligadas à saúde indígena. Antes de passar a palavra ao secretário de Saúde, Especial de Saúde Indígena, substituto, Rodrigo Santana, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria que tem sido feita com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Defesa, com a Fundação Nacional do Índio, por todo o apoio que tem sido prestado aos indígenas aldeados em terras demarcadas, aqueles que estão sob a responsabilidade e atenção primária da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Com isso, eu passo a palavra ao secretário Rodrigo, substituto da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Obrigado, secretário Elcio. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria também aqui de deixar um agradecimento e parabenizar a todas as lideranças indígenas, profissionais da saúde indígena, os próprios indígenas e agentes de saúde indígena e de saneamento, que somam esforços à Secretaria Especial de Saúde Indígena na nossa missão de salvar vidas. A todos vocês, nosso muito obrigado por todo esse trabalho que vem sendo executado. Bem, vamos falar um pouco de ações no combate à Covid-19, como a implementação das unidades de atenção primária indígena, UAP. Essas unidades são para o tratamento de casos leves e moderados de síndrome gripal e de Covid-19, e a CESAI até o momento instalou 208 unidades UAP nas aldeias. Essa estratégia prevê, na realidade, um suporte de oxigênio e atendimento 24 horas, além de propiciar aos indígenas aldeados a permanência dos mesmos nas aldeias. Então, é uma importante estratégia que foi condicionada para dar mais conforto e uma atenção mais especializada para o combate dessas complicações. Pode passar, por favor. Além disso, existem ações em andamento por todos os distritos sanitários indígenas, e essa semana, até o final desta semana, está ocorrendo um incremento de profissionais para atendimento de uma missão no Xingu, profissionais que se somaram à equipe multidisciplinar de saúde indígena durante os 10 dias de atendimento. Então, houve um incremento de profissionais para fortalecer as ações naquele distrito, naquele território. E, paralelamente, como o secretário Hélio bem pontuou, as ações do Ministério da Saúde, bem como da Secretaria Especial de Saúde Indígena, elas não param. E, complementarmente, as aquisições habituais dos nossos distritos sanitários especiais indígenas, nós complementamos a sua capacidade instalada, enviando até o momento 2,2 milhões de itens aos 34 distritos. Esse envio de itens reforça o estoque de cada DCEI, lá na ponta, que são monitorados semanalmente aqui pelas nossas equipes da CESAI. Então, EPIs, insumos, testes rápidos e outros medicamentos também são enviados para reforço da capacidade instalada daquelas unidades lá na ponta. Muito obrigado. Já podemos passar para as perguntas dos profissionais de imprensa ou mais algumas considerações, secretários? Já podemos? Então, neste momento, nós seguimos com as perguntas enviadas pelos jornalistas ao WhatsApp, ao grupo de WhatsApp criado pela Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde. Nós vamos começar com a pergunta que foi feita pela jornalista Renata Mariz, do Globo. Ela faz a seguinte pergunta: o slide mostra 6.400.000 testes PCR distribuídos pelo Ministério da Saúde
e 3 milhões realizados em instituições públicas. Ela quer saber se esses 3 milhões estão dentro dos 6 milhões e 400, ou se englobam testes comprados diretamente por estados e municípios, ou seja, que não seriam parte dos 6,4 milhões distribuídos. Esses são os testes que nós temos lançados no sistema de gerenciamento da atenção laboratorial da rede pública, dos laboratórios centrais. Então, pode ainda ter incluído aí, nesses 3 milhões e 24 mil, exames que foram adquiridos por estados, caso eles tenham adquirido RT-PCR. Os estados, de uma maneira geral, eles focaram mais nos testes rápidos, mas podem ter adquirido RT-PCR, assim como municípios. Esse material é processado tanto nos LACEN, como podem ser transportados para as plataformas. O que nós quisemos demonstrar é que existe uma disponibilidade do que foi oferecido e distribuído pelo Ministério da Saúde de 3,4, pelo menos 3,4 milhões de testes nos estados e no Distrito Federal. Além disso, destacamos que foram realizados na última semana, dentre testes RT-PCR e testes rápidos, 1,4 milhão de testes. Segunda pergunta, nós vamos com o Jonas Valente, da Agência Brasil. Ele pergunta sobre os medicamentos para intubação. Como está a situação dos itens que não tiveram 100% no pregão eletrônico? Eu lembro que no pregão eletrônico nós previmos medicamentos redundantes, ou seja, medicamentos que têm o mesmo efeito terapêutico, para que nós não apostássemos apenas numa opção. Então, daquele rol de medicamentos, haviam 2, 3 que atendiam a mesma necessidade, os bloqueadores, os anestésicos, etc. Dessa forma, o que foi frustrado, nós estamos novamente licitando e continuamos realizando requisições e estamos ainda tentando as outras formas de aquisição de medicamentos, inclusive a requisição pelos estados de acordo com o monitoramento de uma notificação compulsória de estoques que a Anvisa determinou aos fabricantes, aos laboratórios e aos distribuidores. E além dessas medidas, há outras medidas em paralelo, todas elas estão em paralelo, são realizadas de forma simultânea, a gente realmente não deseja arriscar nada, jamais, a gente quer realmente buscar a solução. Como eu sempre lembro, uma diretriz que o ministro deixa bem claro para todos nós, é salvar o maior número de vidas o quanto antes. Então, a gente sempre busca esse objetivo. E nós faremos, então, um novo pregão, uma nova ata de registro de preço, justamente com aqueles elementos que não alcançaram 100%, mesmo tendo o suficiente em estoque para vários dias dentro das classes, não do medicamento em si às vezes, mas dentro da classe farmacêutica, o objetivo daquela medicação, nós não estamos parando os nossos esforços de abastecimento e distribuição. Sim, as aquisições internacionais via Organização Pan-Americana de Saúde, a possibilidade de doação por meio da União Europeia, alguns já sinalizaram, como Portugal, com uma doação também, então isso está em estudo ainda. E todas essas medidas, elas são contínuas. Próxima pergunta, ainda do Jonas Valente. Ele quer saber por que ainda há uma diferença entre os testes RT-PCR distribuídos e realizados e o que o Ministério está fazendo para ampliação da capacidade de testagem. Bom, é natural que haja... Volta, por favor. É natural que haja uma diferença entre distribuído e realizado, senão não haveria uma disponibilidade para que os estados os realizassem. Então, a ideia é essa, nós vamos suprindo os estados e eles vão realizando, e se tivesse 0 a 0, eles não poderiam realizar nenhum teste no dia de hoje, porque teriam sido usados todos os testes disponibilizados. Então, esse é um aspecto, foi a pergunta focada no porquê o distribuído é maior do que o realizado. É importante salientar que o teste ele é prescrito
pelo profissional de saúde, ele é prescrito pelo médico. E o médico vai indicar qual o tipo de teste adequado àquele paciente, de acordo com o seu quadro clínico, com o momento da doença que ele está vivendo, o período de sintomas que ele tem, para indicar se vai fazer o teste rápido, se vai fazer o RT-PCR ou se vai fazer um teste, porque o médico poderá diagnosticar a COVID. É importante salientar, pelo diagnóstico clínico, o exame físico, a anamnese, apenas por ele, poderá solicitar exames complementares, como o teste laboratorial, como um diagnóstico por imagens, uma ressonância, uma tomografia, e poderá ainda fazer um clínico epidemiológico, verificando se ele teve contato com alguém que foi confirmado e, dessa forma, ele confirmar o seu diagnóstico daquele paciente e iniciar o tratamento precoce. Aproveitamos a oportunidade para indicar que a orientação do Ministério da Saúde, a orientação da classe médica é que, ao sentir os primeiros sintomas, o paciente deverá procurar um médico, deverá se dirigir para uma unidade da rede de atenção à saúde, para que o médico identifique se ele está enfermo, identifique qual o tratamento precoce vai ser melhor indicado para aquela situação, para aquele paciente. Agora nós temos... Complementar? É o próximo slide, por favor. O que nós estamos fazendo para aumentar a capacidade? Então, como eu falei, divulgamos aos médicos que há exames disponíveis nos estados para serem processados nos LACEN e que não haja represamento de exames nos LACEN. Temos a logística contratada pelo Ministério da Saúde e esses excedentes poderão ser transportados para as plataformas que nós citamos em Fortaleza, em Curitiba, no Rio de Janeiro, essas 3 da Fiocruz, e no DAS em São Paulo. Dessa forma, estaremos disponibilizando a possibilidade de ter o resultado do exame com o tempo hábil, quando o médico indicar a realização desse exame. Lembrando que essas perguntas são enviadas pelos jornalistas para o grupo de WhatsApp, criado pela Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde. A próxima pergunta é da CNN, Matias Broteiro. A pergunta é a seguinte: os senhores podem, por favor, esclarecer a quem é destinado o guia para fracionar a hidroxicloroquina? É ao paciente que deve fracionar ou é as secretarias municipais que farão esse trabalho e depois distribuirão o remédio à população? Perfeito, Matias. Esse guia ele é para orientação dos gestores locais, das autoridades sanitárias, como foi falado na apresentação, secretários municipais ou estaduais de saúde que desejam obter a medicação e que nos demandam dessa medicação. E essa distribuição, esse fracionamento que ocorre após distribuição, ele é feito conforme a orientação da Anvisa, que permitiu que ocorresse de fato esse fracionamento lá na ponta, que a ponta que a gente chama é o município, a cidade onde as pessoas estão, né? Então, que ele ocorresse por meio de farmácias de manipulação ou dentro dos hospitais que têm essa possibilidade de fracionar medicação, num ambiente mais seguro, obviamente. Então, tudo isso é observado, é orientado. O paciente ele vai receber fracionado da autoridade sanitária que realizará esse procedimento conforme as orientações que constam nesse guia de orientação, que estão compatíveis com o voto da Anvisa. Ainda a pergunta do Matias, pode ser considerado perigoso sugerir o fracionamento da hidroxicloroquina, uma vez que o medicamento não tem eficácia científica comprovada no combate ao coronavírus? Aí são duas coisas diferentes, mas vamos lá. Fracionamento é você pegar uma droga, uma medicação que vem, por exemplo, em 100 unidades e fracionar em unidades menores para facilitar o uso, para dar uma quantidade mais adequada a uma terapia proposta. Quanto a não ter eficácia cientificamente comprovada, isso na verdade não é uma pergunta, é uma forma de acusação, vamos dizer assim, mas o fato é que hoje em dia nós temos evidência de nível 2A sobre hidroxicloroquina, sobre o regime terapêutico que está incluído na nota informativa. É interessante também quando a gente fala de evidência científica,
Como eu já disse, nós temos os cursos do Ministério da Saúde sendo oferecidos para quem tiver dúvidas sobre o que é uma evidência científica, entender que são vários níveis de evidência, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos, por exemplo, hoje, e já há bastante tempo até, vários meses, várias evidências que vão subindo de nível da eficácia desse regime terapêutico, que usa um antimalárico e usa um antibiótico com azitromicina junto, alguns utilizam zinco, enfim, outros adjuvantes, mas nós já temos um nível de evidência que vem subindo há meses, e o que se tem hoje de evidência é que essa medicação, que consta lá na nota informativa do Ministério, diminui o risco da pessoa ser hospitalizada, ir para o tubo, e diminui o risco da pessoa morrer por causa de Covid. Então, isso já cientificamente é mais do que verificado em vários níveis de evidência, por meio de revisões. E quando nós observamos justamente o foco, que é o tratamento, bem naquele início, nos primeiros dias, praticamente todas as evidências que existem, que abordam esse momento da Covid, a doença ela tem momentos, né? Então, no momento precoce dela, quando o vírus está replicando, lá quando o paciente está hospitalizado, está entubado, o vírus ali já não é tanto problema. O problema é a reação inflamatória que está no organismo e que acaba matando o paciente muitas vezes, tá? Mas lá no início, todas as evidências praticamente que existem no mundo apontam para que essa medicação, de fato, ajuda a salvar vidas. Não é dizer que tomou, não vai ter problema. Não, nenhuma medicação no mundo tem 100% de sucesso, né? É um risco que é diminuído, um risco de ter um agravo, de ter uma deficiência, de morrer. Esse risco é diminuído. Tudo pode funcionar ou dar errado, isso tudo tem um estudo de probabilidade. A ciência também não nos dá certeza, ela nos dá possibilidades. Nós temos segurança do quanto aquilo tem uma chance de acontecer. Então, as evidências científicas hoje, novamente eu convido todos que desejam aprofundar nesse estudo, nós temos evidências científicas hoje no tratamento inicial da doença de alto nível. Esse nível de qualidade de evidência ele vem subindo dia após dia, vários trabalhos são publicados no mundo inteiro e apontam claramente para o fato de que quem usa essa medicação, ao que tudo indica, tem uma chance menor de morrer, tem uma chance menor de ir para o hospital. Então, nós temos evidência científica, sim, há meses, e é com base nisso que nós temos atuado. O que muitas vezes tem um nível de evidência menor e que precisa ser mais estudado, inclusive, são questões não farmacológicas que ainda suscitam dúvidas, são feitas em cima de projeções matemáticas. Nós tivemos projeções catastróficas de mortalidade para o Brasil, mas foram feitas em cima de cálculos matemáticos e não por meio de pesquisas clínicas, por exemplo, controladas e tudo. Então, isso possui um nível de evidência muito menor do que, por exemplo, dessas medicações, né? E, novamente, lembrando, falar que tem evidência científica é falar dos diversos níveis de evidência científica. Se hoje há uma dúvida a respeito de evidência científica, é a dúvida no paciente mais grave, que está internado. Então, aí nós temos trabalhos que dizem coisas diferentes realmente, no paciente no estágio mais avançado. E os trabalhos que têm sido usados tantas vezes para criticar o Ministério da Saúde ou criticar o uso precoce, novamente lembrando, são trabalhos que ou tiveram problemas metodológicos graves e tiveram que ser removidos. Só Deus sabe quantas vidas foram perdidas por essas falcatruas científicas, né, que inclusive sujaram o nome de revistas internacionais muito famosas, ou trabalhos com questionamentos éticos graves que utilizaram doses altíssimas de medicação em pacientes com problemas cardiológicos, pacientes entubados, em estágio avançado da doença. Então, toda uma questão ética tem que ser vista em cima desses trabalhos, ou trabalhos que no título falavam que era leve e moderado, mas quando a gente vai olhar internacionalmente e na classificação do Ministério da Saúde, ela é compatível com o que se tem a nível mundial.
Nossa classificação de paciente leve, moderado e grave, ela segue o que está na maior parte dos trabalhos, isso não é opinião, isso foi estudado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia. Esse trabalho que teoricamente falava de pacientes leves e moderados, falava, na verdade, muito de pacientes graves numa fase intermediária ou avançada da doença, né, mais tardia. Então, essa questão de falar que não tem eficácia, né, cientificamente comprovada, ela, sinceramente, ela está um pouco desatualizada há meses, né? Então, o que nós temos para falar é que as pessoas têm que buscar fundamento para falar de ciência, precisam estudar o que é uma evidência científica, nível 1, nível 2A, 2B, 3, o que é um estudo caso-controle, né? Isso é um estudo especializado, então a gente compreende a dificuldade de algumas pessoas quando vão tentar falar de ciência, é normal, né? Mas nós temos, inclusive, cursos que ajudam as pessoas a entender melhor o que é uma evidência científica, como avaliar uma pesquisa clínica, e isso faz parte do trabalho cotidiano. Também, rapidamente, vou lembrar que nós temos mais de 100 informativos diários de evidências, todas as evidências rastreadas no mundo inteiro, o Ministério da Saúde rastreia, critica, nós criticamos duramente todos os trabalhos e publicamos todo dia esse informe diário de evidências. Está na página do Ministério da Saúde, todos são convidados a ler. Próxima pergunta, Natália Cancian, Folha de São Paulo. Em maio, o Ministério da Saúde previa 46 milhões de testes. Os dados, porém, mostram apenas 14,4 milhões distribuídos até agora. O que levou a um número tão baixo do previsto? E a pasta pretende rever esse total de 46 milhões? Desse total, quanto já foi adquirido? Essa previsão de 46, 48 milhões, ela foi anterior a maio. Encontrei estes resultados. Ela foi anterior a maio. O Ministério, ele redimensionou a quantidade de acordo com a capacidade dos nossos laboratórios, a capacidade de realização, a logística neste nosso país de dimensões continentais, a indicação de médico, e dessa forma houve um redimensionamento. Além disso, é um material, é um insumo, um produto que está em escassez mundial. A logística para fazer um RT-PCR, ela depende de uma série de fatores. Ela depende do swab, que é aquele cotonete, ela depende do tubo, do reagente, de uma máquina de extração, que são essas que estão sendo contratadas agora para ampliar a capacidade dos laboratórios, até que cheguemos, daqui a cerca de 30, 40 dias, a uma capacidade de processar até 115 mil testes dia. Então, todo esse processo de aquisição, seguindo a legislação de aquisições públicas, que é a Lei 8666, lógico que fazendo as adequações previstas na Lei 13.797, que é a lei que orientou uma série de procedimentos relativos à Covid, que foi sancionada no início do ano, tudo tem sido feito, todos os esforços para aquisição desses insumos e para capacitação, ampliação da capacidade dos laboratórios para que possamos realizar esses testes. Mas eu destaco mais uma vez, além da parte da investigação epidemiológica, que o teste ele não é o único fator para se diagnosticar ou para se acompanhar como está evoluindo a doença, como está evoluindo a curva epidemiológica no país. Eu destaco mais uma vez que o diagnóstico poderá ser apenas clínico, paciente, médico, e poderá ser clínico epidemiológico, onde se faz uma investigação baseada nos sintomas que o médico verificou no paciente, de se ele teve contato com alguém adoecido. Ele pode ser clínico imagem, com suporte de imagem para verificar se houve comprometimento dos pulmões do paciente, e pode ser clínico laboratorial, que é essa situação dos testes. É óbvio que o teste é importante, mas nós temos problemas logísticos, problemas de aquisição, disponibilidade do insumo no mercado, e estamos envidando todos os esforços para aumentar essa capacidade, como foi apresentado.
Bom, a Natália Cancian, da Folha de São Paulo, também pergunta, além da hidroxicloroquina doada, e hoje ainda em estoque, o Ministério pretende adquirir mais doses de cloroquina e quanto? Natália, é muito pertinente essa pergunta. Sim, a gente planeja adquirir, mesmo porque, se Deus quiser, vai passar essa pandemia o quanto antes, essa crise aí relacionada a esse vírus. Nós temos que abastecer de forma contínua o público, o cidadão brasileiro, o SUS, até para o tratamento de doenças crônicas, que usam essa mesma medicação. Então, pretendemos adquirir, sim, mais estoques, né, o quantitativo para os próximos meses, enfim, de cloroquina, e estamos estudando essa possibilidade de aquisição. Assim que tivermos essas informações, se for do interesse público, a gente faz questão de divulgar, não há problema algum. Mas sim, estamos planejando formas de aquisição da cloroquina, enfim, para o abastecimento nacional. Essas doenças crônicas a que o secretário Hélio se referiu, nós podemos citar, por exemplo, a artrite reumatoide, lúpus, e cabe dizer também que nós temos regiões endêmicas onde ocorre a malária. E a cloroquina já é usada há mais de 70 anos para o tratamento da malária. Inclusive, na minha família, o meu filho, ele teve malária, foi acometido de malária este ano e fez o seu tratamento com cloroquina, lógico que indicada por um médico, baseado no seu exame clínico e laboratorial. O Jonas Valente, da Agência Brasil, pergunta, por que o governo retirou a Covid-19 da lista de doenças ocupacionais? A portaria que atualizava a lista de doenças ocupacionais, ela foi revogada, pois o Ministério da Saúde recebeu contribuições técnicas sugerindo ajustes. Essas sugestões precisam ser mais analisadas pela pasta, pelos técnicos e demais órgãos envolvidos para uma republicação do texto. Bom, a Carolina Moreno, TV Globo. Acabou em 4 de agosto o prazo para os laboratórios públicos privados sem acesso ao GAL solicitarem acesso à RNDS para a notificação compulsória de testes para a Covid, independente do resultado. Quantos laboratórios ainda não cumpriram essa exigência? Eles representam qual proporção do total de laboratórios que não usam o GAL? E dos que solicitaram o acesso, quantos já enviaram os dados? O Ministério da Saúde já tem acesso a todos esses testes para Covid realizados no país? A Rede Nacional de Dados de Saúde, RNDS, já conta com 82 laboratórios integrados, com sucesso, e destes, 18 estão enviando os resultados de exames Covid-19. Outros 340 estão em processo de credenciamento e homologação. Este número pode sofrer alterações na medida em que novos laboratórios solicitem integração à Rede Nacional de Dados de Saúde, ou passem a realizar exames da Covid-19. Tão logo esses laboratórios estejam integrados à RNDS, todos os resultados de exames realizados em ambiente laboratorial estarão disponíveis para o Ministério da Saúde. Ressalta-se que os testes rápidos realizados fora do ambiente laboratorial devem ser registrados num outro sistema, que é o eSUS Notifica. Essa é uma pergunta que atende à demanda de vários jornalistas. Como o Ministério da Saúde avalia o uso do medicamento canabidiol? O Ministério da Saúde está levantando evidências científicas atualizadas sobre o uso do canabidiol para várias indicações terapêuticas. É claro que estamos falando aí do uso dentro das prerrogativas de segurança farmacológica, processado, a medicação ela precisa ser processada, tem todo um controle de qualidade industrial realizado e estamos justamente avaliando as melhores evidências mais atualizadas, como eu já falei várias vezes antes, evidências de diversos níveis. Até lembrando, muita gente tem criticado o Ministério, mas não tem evidência científica.
às vezes a pessoa fala evidência científica, mas o que ela quer dizer é evidência científica máxima, que é aquela nível 1A, que é a mais o top de todas, né? Mas é preciso lembrar que aproximadamente, no máximo, no mais otimista dos cenários, 20% do que se faz em medicina tem essa evidência máxima. E você cobrar evidência máxima, por exemplo, numa situação de uma doença rara ou de uma epidemia como essa que vivemos, é algo que fere até mesmo a ética médica e a boa arte médica. A medicina, ela é uma arte, ela envolve ciência, ela envolve valores, ela envolve experiência profissional e, verdade seja dita, quase tudo que se faz na medicina não alcança o nível máximo. Mas a medicina baseada em evidências, ela trabalha com a melhor evidência disponível no momento. Então, quando nós vamos avaliar, por exemplo, o uso do canabidiol, né, por uma síndrome epiléptica rara de difícil controle em crianças, são quadros dramáticos. Se eu for esperar o nível máximo de evidência numa doença rara em que é difícil você fazer protocolo clínico para testar, nós vamos esperar aí uma quantidade de tempo insuportável para as famílias que hoje vivem esse drama. Então, nós olhamos as melhores evidências e tudo isso entra no raciocínio de uma possível incorporação. Foi até bem oportuno eu ter falado da tuberculose, da incorporação na Conitec, porque observa-se a medicação, passa pelo estudo das evidências e o Ministério da Saúde está levantando essas evidências, inclusive para levar à Conitec. Nós não podemos falar se vai incorporar ou não, porque isso é um julgamento científico, econômico, que é feito no nível da Conitec, que é essa comissão que avalia a incorporação de tecnologias no SUS. Uma vez incorporado, temos o tempo para publicar um protocolo de diretrizes, né, para o tratamento, e esse protocolo, então, permite a prescrição no âmbito do SUS. Então, estamos avaliando, mas é importante lembrar, avalia-se a substância farmacológica, a administração farmacêutica, ela requer um controle de qualidade, toda uma linha produtiva industrial preparada, toda a produção feita dentro de critérios técnicos extremamente rigorosos, como até uma outra pergunta levantou, fracionar é seguro? Sim, fracionar precisa ser feito no ambiente de segurança e a produção do medicamento também. Então, tem que ser, no caso, temos que ter produtores validados, com uma liberação sanitária para ver essa produção, enfim, tudo isso nós estamos estudando no Ministério para algumas condições, inclusive, dramáticas e relativamente raras. Obrigado aos secretários por atender os jornalistas. Antes do encerramento dessa coletiva, eu passo a palavra ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, para as considerações finais. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade dos veículos de comunicação que nos permitem esclarecer, retirar dúvidas da população, passar orientações à população, tirar o medo da população que deve seguir o tratamento precoce, buscar o médico, acreditar no seu médico, com o seu consentimento, aceitar o tratamento que será oferecido por esse médico e também, nesse momento, agradecer a todos os profissionais de saúde na linha de frente, se expondo ao risco, que estão protegendo a nossa população e nos ajudando a enfrentar a pandemia, mitigar os seus efeitos e nos fazer descer a curva epidemiológica do país. A eles, a nossa homenagem, o nosso muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, pela TV Brasil. Agradecemos a participação dos colegas jornalistas, também dos secretários que sanaram todas as dúvidas. Essa coletiva de imprensa online está encerrada. Boa noite a todos. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde, trazendo atualizações sobre o coronavírus no país. Continue agora com a programação da TV Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.